E hoje, de uma forma especial, nós vamos orar, né, meditar, o parágrafo 114 do Diário de Santa Faustina, que diz assim: ó, quão agradáveis são os hinos entoados por uma alma sofredora. Todos os céus se encanta com uma assim, especialmente quando, provada por Deus, entoa-lhe seus saudosos lamentos. Grande é sua beleza, porque ela provém de Deus, caminha pelo deserto da vida, ferida pelo amor de Deus. Ela toca a terra apenas com um só pé. Meu irmão, minha irmã, inspirado nesse texto do Diário de Santa Faustina, que nós vamos usar na oração do Terço da Misericórdia, nós queremos partilhar a palavra de Deus, que hoje está no Evangelho segundo São João, capítulo 5, versículos de 1 a 16. E eu convido você que pode, né? Talvez você esteja em um lugar que não tenha como pegar a Sagrada Escritura, mas se você pode, pegue a Sagrada Escritura e acompanhe conosco Evangelho segundo São João, capítulo 5, do versículos 1 ao 16, que diz assim: houve uma festa dos judeus e Jesus foi a Jerusalém. Existe em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, uma piscina com 5 pórticos, chamado Betesda em hebraico. Muitos doentes ficavam ali deitados, cegos, coxos, paralíticos, esperando que a água se movesse. De fato, um anjo descia de vez em quando e movimentava a água da piscina. E o primeiro doente que aí entrasse, depois do borbulhar das águas, ficava curado de qualquer doença que tivesse. Aí se encontrava um homem que estava doente havia 38 anos. Jesus viu o homem deitado e, sabendo que estava doente há tanto tempo, disse-lhe: queres ficar curado? O doente respondeu: Senhor, não tenho ninguém que me leve à piscina quando a água é agitada. Quando estou chegando, outro entra na minha frente. Jesus disse: levanta-te, pega a tua cama e anda. No mesmo instante, o homem ficou curado, pegou a sua maca e começou a andar. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. O texto do Evangelho, ele é um pouco maior, né? Vai até o versículo 16, mas para aquilo que nós queremos partilhar, nós vamos parar aqui, né? Na realidade de um homem que sofria há 38 anos. Nós acabamos de ver o quanto Santa Faustina, ela tinha uma verdadeira revelação a respeito do sentido do sofrimento. Tanto é que nós acabamos de ler nesse parágrafo 114, né, que quão são agradáveis os hinos entoados por uma alma sofredora. Todo o céu se encanta com uma assim. Meu irmão, minha irmã, olhando para esse evangelho, eu não tenho como perceber o sofrimento daquele homem que há 38 anos não conseguia andar. Que ele ficava à beira da piscina. E um sofrimento potencializado, porque ele sabia de uma oportunidade de cura, ele sabia que poderia ser curado, bastava que depois que o anjo agitasse a água da piscina, ele entrasse na piscina primeiro que todos os outros. Agora você imagina em 38 anos, quantas vezes ele viu a cura de um outro chegar e a dele não. Ou seja, o sofrimento que ele já vivia por conta da sua própria enfermidade, ele era potencializado, vendo a sua incapacidade de mergulhar na piscina, de poder, inclusive, lutar pela sua cura. Jesus, vendo aquele homem e percebendo o seu sofrimento, sabendo que ele estava ali há muito tempo, isso é um detalhe muito especial. Nós olharmos isso nesse trecho do Evangelho, tem que nos fazer ao coração levar a certeza de que Deus olha e conhece os nossos sofrimentos. Ele padece junto conosco. Eu preciso dizer a você, né, Deus não te abandonou nos teus sofrimentos. Deus acompanha os teus sofrimentos. E mais ainda, Ele já os sofrimentos na cruz
redentora. Ele já sofreu. É difícil falar de sofrimento num tempo onde nós só falamos de prazer, de conquistas, de conforto. Difícil falar de sofrimento em tempos de tantos avanços tecnológicos, avanços na medicina, avanços na indústria farmacêutica, e perceber que em nós há algo ainda enfermo, há algo que precisa de cura e ela não chegou ainda. Né? O Papa João Paulo II, ele escreveu um documento que justamente vai falar dessa realidade. É o Salvifici Doloris, que é uma carta, né, apostólica, onde ele vai falar sobre o sentido do sofrimento humano. E olha o primeiro parágrafo, a primeira frase que o Papa vai, então, utilizar nesse texto, né, dessa carta apostólica. Parágrafo 1, logo na introdução ele diz: completo na minha carne, diz o apóstolo São Paulo, ao explicar o valor salvífico do sofrimento, o que falta aos sofrimentos de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja. O documento ele abre justamente com uma citação de São Paulo. São Paulo, ele olhando os seus sofrimentos, ele entendeu que ele pode sofrer de duas maneiras. Porque sofrer, meu irmão, minha irmã, todos nós sofremos. Uma coisa é sofrer com sentido, dando sentido ao sofrimento. Outra coisa é sofrer sem dar sentido ao sofrimento. São Paulo, e agora, claro, São João Paulo II, através desse documento da igreja, ele quer nos introduzir a realidade de que o sofrimento ele ganha um sentido nobre. Aliás, o maior de todos os sentidos, quando o nosso sofrimento é colocado, é unido aos sofrimentos de Cristo pela salvação da humanidade. E é isso que São Paulo entendeu, e é isso que São João Paulo II, entendendo aquilo que São Paulo falou, ele coloca na abertura desse documento. Completo na minha carne o que falta aos sofrimentos de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja. O que São Paulo está nos ensinando? Se eu tenho um sofrimento, uma enfermidade, uma dor, uma perseguição, e eu pego essa dor e dou sentido a ela, de que maneira? Juntando a cruz de Cristo. Eu sou acometido de enxaqueca, eu, Alexandre, pessoalmente. Eu já pedi a cura de Deus. Deus pode curar? Pode, mas não curou, irmão. Não curou, irmã. Eu queria muito a cura? Queria. Mas ela não veio ainda. Eu não consegui mergulhar na piscina. Se a piscina borbulhou, o anjo desceu e mexeu nas águas, não fui eu que desci lá e consegui a cura. Eu continuo de enxaqueca desde criança. E enxaqueca, quem tem, sabe do que eu estou te falando. Ela te inutiliza quando você está em crise. O que eu posso fazer com essa enxaqueca? Já que eu não consigo a cura, enquanto a cura não vem, e nem sei se ela virá para essa vida, eu posso falar para Jesus: Senhor, eu junto essa dor à tua cruz redentora e peço que, pela tua misericórdia, tu possas alcançar muito mais pessoas com a tua salvação por esse miserável sofrimento que eu estou passando. Eu começo a dar sentido ao meu sofrimento. Eu começo a colocar ele unido ao sofrimento de Cristo. E aí o meu sofrimento ganha sentido. O meu sofrimento passa a ser reparação. O meu sofrimento ele passa, de fato, a trazer, inclusive, você vai achar contraditório, mas vai, inclusive, achar sinais de alegria. Porque você sabe que Deus não vai rejeitar uma oferta de um coração desse tipo. Uma oferta que não vê e não pede a sua própria cura, mas usa da sua enfermidade em favor da conversão e da salvação dos outros. Voltando para o Evangelho, o que diz a Sagrada Escritura? Jesus, vendo aquele homem, assim como vê a mim e a você, e talvez você que me ouça nessa hora é acometido de algum sofrimento, alguma perseguição, alguma enfermidade. Jesus olha aquele homem e agora nesse momento ele olha a mim e você, ele pergunta para aquele homem: queres ficar curado?
E talvez Jesus já tenha perguntado isso para mim, para você, várias vezes. E eu não sei se você notou, muitas pessoas não notam. Ao invés de ele responder objetivamente à pergunta de Jesus, ele dá uma resposta que não foi a pergunta. Ela não corresponde à pergunta de Jesus. Jesus fala, queres ficar curado? Ele vai dizer o quê? Eu não tenho ninguém que me coloque na piscina. Quando o anjo desce, faz as águas ficarem agitadas, vai outro e desce na minha frente. Foi essa a pergunta de Jesus. Jesus perguntou para ele, por que você não consegue mergulhar na piscina? Jesus não perguntou para ele, o que está faltando para você cair na piscina primeiro que todo mundo? Não. A pergunta de Jesus é clara, direta e objetiva. Queres ficar curado? Meu irmão, minha irmã, o primeiro passo da cura, claro, depois da graça de Deus, depois do olhar de Jesus em nossa direção, é nós querermos. É pela fé a gente acreditar que Jesus pode nos curar. E talvez isso falte um pouco em nós. E eu quero terminar essa partilha lembrando você que Hebreus, no capítulo 13, vai dizer que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e por toda a eternidade. O Deus, Jesus Cristo, feito homem, que assumiu a nossa carne humana, 100% homem, mas 100% Deus, assim como ele curou esse homem que estava à beira da piscina, ele também pode curar você. Ele não precisa que as águas sejam agitadas. Ele é a própria cura. E talvez o que tivesse faltado, ou que está faltando, é você relembrar que o Senhor é capaz. Ele é poderoso o suficiente para curar você. Eu termino com um testemunho. A minha avó, por parte de pai, ela teve Alzheimer e em um determinado momento ela teve que ser internada. Foi internada no Hospital Getúlio Vargas, foi tratada muito bem. E eu pedia, né, como a situação estava muito, muito grave, eu pedia que ela não morresse sem que eu levasse para ela, junto com o sacerdote, a unção dos enfermos. E nessa primeira internação, eu consegui, o padre José, que é o meu diretor espiritual, foi comigo lá, e nós conseguimos então, né, levando o padre, fazer com que ela recebesse a unção dos enfermos. Meus irmãos, eu só posso atribuir a um milagre. Ela, em uma semana, basicamente, ela teve alta. Ela voltou para casa. E claro, fiquei com o coração muito feliz. A gente, claro, entende também que chega uma hora que nós vamos partir desse mundo para o encontro com Deus. A gente não vai perpetuar aqui. A não ser que Jesus volte e a gente seja arrebatado agora, por exemplo, que seria uma grande alegria, né? Mas não, pode ocorrer de nós irmos ao encontro do Senhor através do nosso falecimento. Ainda mais quando a pessoa tem idade, né? Está acometida de uma enfermidade. Bom, ela voltou para casa. A saúde dela recuperou-se, né? Foi algo que eu atribuo à unção dos enfermos. Passou alguns meses, ela teve que retornar ao hospital. E mais uma vez eu trazia no meu coração o desejo de que ela pudesse receber a unção dos enfermos. E que ela, né, não ficasse sem receber. E aí, foi, se eu não me engano, em um domingo, no meio dos afazeres do padre, ele foi comigo lá. E nós, então, mais uma vez, podemos levar a minha avó à unção dos enfermos. Isso foi mais ou menos pela hora do almoço, entre 1h, 1h30, e depois voltamos para casa. E mais ou menos por volta das 3h, 16h, por aí, 15, 16h, eu recebi a comunicação que minha avó havia falecido. Eu pergunto, você acha que houve cura ou não? Houve. Ela foi curada direto para o céu, meu irmão. Ela recebeu tudo que a igreja diz. Ela recebeu comunhão, absolvição, né, dos pecados, indulgência. Aonde agora a dona Luísa está? Eu acho que ela está me esperando no céu. Cura direto para o céu. Se nós não obtemos a cura, por algum motivo, demos, né, a Jesus, entreguemos a Ele a nossa dor de agora.
continuando acreditando na cura. Mas enquanto ela não vem, juntamos a nossa dor, as nossas enfermidades à cruz de Cristo, aos sofrimentos de Cristo, e demos sentido salvífico à nossa dor. Se Ele curar, louvemos ao Senhor. Se Ele não curar, louvemos ao Senhor. E se Ele curar para a eternidade, louvemos ao Senhor. Eu não sei se você que me ouve está sofrendo de uma enfermidade, de algo que você esteja lutando há muito tempo. Eu acredito que essa palavra pode trazer ao seu coração uma cura interior. Talvez não a cura física, mas uma cura interior para você voltar a depositar a sua fé no único, naquele único que é de fato todas as respostas para as interrogações das nossas vidas. Amém.